o vazio por trás do entretenimento constante. Vivemos em uma era em que o silêncio se tornou raro e, para muitos, quase insuportável. A todo momento, há algo disponível para ocupar nossa atenção. Vídeos curtos, séries intermináveis, músicas sob demanda, notificações incessantes. Nunca foi tão fácil se distrair e, paradoxalmente, nunca foi tão comum sentir um vazio persistente. O entretenimento em si não é o problema. Ele pode ser descanso, celebração, até mesmo uma forma de beleza. O problema começa quando ele deixa de ser uma pausa e se torna um refúgio permanente. Quando o entretenimento não é mais um intervalo na vida, mas a própria estrutura dela, algo mais profundo está sendo encoberto. Esse vazio não surge porque consumimos conteúdo demais apenas. Ele surge porque estamos evitando algo essencial. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre descansar e fugir. Descansar restaura, fugir apenas adia. O entretenimento constante frequentemente se apresenta como descanso, mas na prática funciona como anestesia. Ele não resolve o cansaço da alma, apenas o silencia por alguns instantes. Muitas vezes, por trás da necessidade constante de estímulo, há perguntas não respondidas. Quem eu sou sem distrações? O que estou evitando sentir? Por que o silêncio me incomoda tanto? Quando cada momento livre precisa ser preenchido, isso revela uma incapacidade crescente de estar consigo mesmo. E isso não é trivial. Uma pessoa que não suporta a própria companhia dificilmente encontrará paz em qualquer outro lugar. O ser humano foi criado com uma vida interior rica, pensamentos, reflexões, memórias, imaginação, consciência espiritual. No entanto, o excesso de entretenimento superficial vai, aos poucos, atrofiando essa dimensão. Se tudo o que consumimos é rápido, raso e imediato, começamos a perder a capacidade de contemplar, de pensar profundamente, de sustentar uma ideia por mais de alguns minutos. A alma se torna inquieta, dependente de estímulos constantes para não encarar o próprio vazio. É como viver à superfície de si mesmo. E há um preço nisso. Sem interioridade, não há maturidade. Sem reflexão, não há discernimento. Sem silêncio, não há transformação. Um dos motivos mais profundos por trás do entretenimento constante é o medo. Não necessariamente um medo consciente, mas uma resistência silenciosa ao encontro com a própria realidade interior. No silêncio, verdades emergem. Emoções reprimidas ganham voz. Dúvidas, inseguranças e frustrações se tornam mais visíveis. E nem sempre estamos preparados para lidar com isso. Então, escolhemos o caminho mais fácil, manter a mente ocupada. Mas o que evitamos hoje retorna amanhã, geralmente mais intenso. A alma ignorada não desaparece, ela se acumula. E o vazio cresce justamente porque está sendo negligenciado. O entretenimento promete prazer imediato e, de fato, entrega. Mas é um prazer que não sustenta. Ele precisa ser constantemente renovado, intensificado, repetido. O que antes satisfazia por horas, agora satisfaz por minutos. Isso cria um ciclo. Quanto mais consumimos, menos satisfeitos ficamos. E quanto menos satisfeitos, mais consumimos. Esse ciclo não é acidental. Ele revela que estamos tentando preencher com estímulos algo que exige significado. Estamos tratando uma fome existencial com distrações momentâneas. E isso nunca será suficiente. Se o vazio cresce na ausência de profundidade, a cura começa com a redescoberta do silêncio. Não como ausência de som, mas como espaço de encontro. Silêncio para refletir, silêncio para sentir, silêncio para ouvir, inclusive a voz de Deus. No início pode ser desconfortável. O silêncio expõe, ele remove as camadas de distração e nos coloca frente a frente com aquilo que somos. Mas é justamente nesse encontro que começa a restauração. O que o entretenimento tenta esconder, o silêncio revela, e ao revelar, também permite curar. O objetivo não é rejeitar o entretenimento, mas reposicioná-lo.
Ele deve ser servo, não senhor. Ferramenta, não refúgio. Quando colocado no lugar certo, ele pode ser leve, saudável e até enriquecedor. Mas quando ocupa o centro da vida, ele se torna um substituto pobre para aquilo que realmente precisamos: propósito, conexão, transcendência. A pergunta essencial não é quanto entretenimento consumo, mas por que eu consumo? É descanso legítimo ou fuga constante? O vazio por trás do entretenimento constante não é um inimigo a ser ignorado, mas um sinal a ser interpretado. Ele aponta para algo mais profundo, uma necessidade de sentido, de direção, de encontro com Deus e consigo mesmo. Talvez o caminho comece com pequenas escolhas. Desligar um pouco mais cedo, sentar em silêncio por alguns minutos, refletir em vez de reagir, buscar aquilo que edifica, não apenas o que distrai. Porque, no fim, a alma humana não foi feita para ser apenas entretida. Ela foi feita para ser preenchida, não por ruídos constantes, mas por uma verdade que sustenta, uma presença que transforma e um propósito que dá sentido. E isso nenhum entretenimento pode oferecer. Se esse vídeo falou com você ou te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal. Obrigado.